Muito que bizarro, parte 2. Esse é o segundo vídeo da série que os senhores amaram, pelo menos nos comentários, com as 10 contratações mais bizarras do Santos desde 2010. O primeiro vídeo é de 2010 a 2020, agora mais 10 nomes desse período, porque não só esqueci certas pessoas, como vocês podem ver na tela, como tem outros tantos que merecem também essa lembrança. Vários vocês me lembraram, outros eu separei já para uma parte 2 esperando que merecia. Não garanto uma parte 3, mas olha, se a gente se esforçar, a gente arranja mais 10 caras bizarros que o Santos contratou. Não só caras bizarros, mas as contratações bizarras também. Contratações que não se justificam, escolhas erradas, enfim, vamos lá. Lembrando a outra, se tiver aí, se tiver com tempo, tá no canal, tem Gerson Magrão, Richelli, Ledesma, outros que eu já citei no primeiro vídeo. Nesse tem outros nomes tais como o do Pinga. Você lembra do Pinga? O Santos contratou um cara chamado Pinga em 2012, 2013, sei lá, um ano desses, 2013, se eu não me engano. Inclusive, quando você joga Pinga Santos no Google, a primeira notícia, está anotada aqui no meu caderno do Harry Potter, a primeira notícia que aparece é: sonhando com Robinho e Montilho, Santos contrata René Júnior e Pinga. Tem uns negócios que só o Santos mesmo. O René Júnior, inclusive, não jogou mal no Santos nem nada, mas o Pinga mal entrou em campo. Ele já tinha 31 anos e estava nos Emirados Árabes Unidos jogando no glorioso Al Dafra. Show. Chegou completamente fora de forma. Se você pega fotos da apresentação, você vê ele fora de forma. Em campo você via mais ainda. Não viu tanto assim porque foram só 4 jogos e no meio do ano ele já foi dispensado. 2013 mesmo. Em 2014, depois de 6 meses sem jogar, ele foi apresentado no América Mineiro. Acho que jogou 2 partidas e se aposentou. O Santos contratou basicamente um ex-jogador em atividade. Curiosidade, a Caninha 51, famosa 51, tentou patrocinar o Pinga, porque ele se chama Pinga. Parabéns, Santos. Essa revelação foi feita pelo próprio Santos, acho que o Odírio ou o Laor, presidente da época, falou. Não foi pra frente, mas rolou. E quem forçou a ida do Pinga pro Santos foi o Neymar pai, não o Neymar jogador. E digo, como eu já disse no outro vídeo, por exemplo, acho que no caso do Gerson Magrão, explica muito porque o Neymar ficou de saco cheio do Santos e foi embora. Porque Pinga ninguém merece ter ao lado. O próximo é alguém muito pedido nos comentários do primeiro vídeo, Rodrigo Possebon. Eu não tinha colocado ele no primeiro vídeo porque eu achei que tinham situações muito mais bizarras do que a chegada do jogador da seleção sub-20 da Itália, acreditem, sim, ele era da seleção sub-20 da Itália à época, no Santos em 2010. Ele chegou no meio de 2010, depois de 2 anos no Manchester United. Ele tinha ido para a Inglaterra muito jovem, 17, 18 anos. Chegou a jogar um pouco emprestado no Braga de Portugal também. E assinou do nada um contrato de 4 anos com o Santos. Obviamente que não durou 4 anos, ele ficou basicamente 1 ano e meio. Em janeiro de 2012, ele chegou em agosto de 2010. Janeiro de 2012, ele foi dispensado junto a um outro grande nome, Rodrigo Mancha, o homem que quase entregou a Copa do Brasil, que a gente conquistou. Bizarramente, foram 34 jogos do Possebon, incluindo, por exemplo, a final do Paulista de 2011 e 5 da Libertadores. Ele fez um gol, foi contra o Santo André no Paulista de 2011, mas vamos focar nisso da Libertadores. Foram 5 jogos, o Santos foi campeão da Libertadores, só que com o Possebon em campo o Santos não venceu. Foram 4 empates e uma derrota para o Colo-Colo lá no Chile, 3-2, o gol de falta do Elano, para quem lembrar. O Santos foi campeão da Libertadores, ele entrou 5 vezes em campo e mesmo assim, com ele em campo, o Santos não venceu. Não era coincidência, por exemplo, num jogo que segunda-feira eu fiz aqui uma análise contra o América do México, 0-0, ele entrou e jogou muito mal. Depois de sair do Santos, ele jogou por Criciúma, Mirassol, Juventude, Náutico, Al Rifa do Bahrein, URT de Minas, Passo Fundo do Rio Grande do Sul e encerrou a carreira aos 29 anos no Ho Chi Minh do Vietnã. Possebon é um grande exemplo de como qualquer coisa o torcedor tem aquela necessidade de criar esperança onde ela não tem, só para ter uma esperança. O Possebon é um grande exemplo disso. Você não vai me enganar não, porque na época, se você lembra, se você estava acompanhando o futebol como eu já estava, eu posso me incluir nisso, não sei, porque eu não vou cravar aqui que eu falei bobagem. Mas todo mundo comemorou a contratação do Possebon. Claro que o jogador que veio do Manchester United é bom. Não era, foi horroroso. E é por isso que a gente não deve criar esperança sem ver em campo. Como era, sei lá, coitado do Jobson, que eu vou ter que usar como exemplo. Mas o Jobson era muito a esperança do ano passado. Ele não joga, mas quando jogar vai ser craque. Não era, tá melhorando, tá evoluindo, claro. Mas a esperança nunca é quem não tá em campo. Se ele não tá em campo, como o Possebon mal entrava, é porque não é bom mesmo.
pode ter certeza. Do Pokémon a gente muda para outro, que não é o Neymar, claro, não é o Vladimir, claro, mas é este aqui, João Pedro, que hoje, curiosamente, ele tava, eu não sei se encerrou, né, na pausa da pandemia, se encerrou de fato, ele era o principal artilheiro brasileiro na Europa, mas pelo menos até ali fevereiro ele era à frente de sim, Neymar, Firmino, sei lá, qualquer brasileiro que você pensar aí, ele estava à frente. Ele joga no Cagliari há 5, 6 anos e é um meio campista, é o 10 do Cagliari. Mas aqui no Santos, claro, o Muricy escalava ele de centroavante. Nunca vou esquecer o coitado brigando em meio ao zagueiro sem a menor habilidade para isso. Não atua, durou pouquíssimos jogos. Ele chegou no meio de 2012, quando foi emprestado pelo Palermo pra gente, vindo de um empréstimo ao Peñarol, carreira meio bizarra até então. E no meio de 2013 saiu, depois de só 10 jogos, ele foi para Portugal então jogar no Estoril. O Muricy escalava ele de centroavante, o cara é meia de ligação, meia armador. Por que o Muricy fazia isso? Porque o Santos de 2013, sorte de quem não lembra, porque o Santos de 2013 era bizarro. Não à toa o Neymar foi embora, a gente precisa repetir isso eternamente aqui. Ele já tinha jogado com o Neymar antes de vir, o João Pedro, também como o Zezinho do vídeo anterior. Ele estava na seleção sub-17 de 2009. O Santos tentou mesmo, né, achar reforços para o Neymar daquele time. Não à toa aquele time não passou da primeira fase do sub-17. O João Pedro não deu certo aqui. O próximo é um cara muito experiente. Já então, quando chegou, ele já tinha 36 anos, que é Marcos Assunção. O Marcos Assunção tinha passado no Santos entre 96 e 99, com um empréstimo ao Flamengo no meio disso. Tivemos boas lembranças dele, tanto que depois saiu do país e tal. Mas em 2013, 14 anos depois, quando ele voltou, ele não só já tinha uma passagem pelo Grêmio Barueri para se aposentar, aí o Palmeiras contratou ele em 2011, foi rebaixado com o Palmeiras em 2012, aí em janeiro de 2013 o Santos falou, vamos pegar esse cara de 36 anos rebaixado. Jogou 12 vezes e era famoso por acertar faltas, não acertou nenhuma, 0 gol de falta, 0 qualidade porque já era experiente, não à toa que se aposentou pouco depois. O contrato não é só ruim por isso, porque deu errado, é também porque o Santos pagou R$200 mil por mês para o Marcos Assunção brilhar rumo à aposentadoria na Vila. Outro que se aposentou é esse aqui, Renato Abreu. Renato Abreu chegou depois de 412 anos no Flamengo ao Santos, já com 35 anos, entrou em campo 9 vezes, fez 1 gol e se aposentou logo em seguida. O Santos resolveu, né, ali em 2013, 2014, dar chance para todo mundo que não merecia chance em lugar nenhum. O Santos falou, não, mas vem para cá. Odílio, e mais do que Odílio, Zinho. Zinho era o diretor de futebol à época, fez contratações bizarras. Você pega o histórico, tem uns erros crassos. Renato Abreu foi um deles. Não sei quem achou que seria uma boa ideia, além do Zinho, trazê-lo, porque o Zinho, alguém assinou mais contrato, o Zinho não contratava sozinho. Muita gente bizarra aceitou. Everton Costa, esse eu acho que vocês não vão lembrar, mas quem lembrar sofreu, tipo eu. Ele veio em 2013, jogou 18 vezes e fez 2 gols. Algo que eu não lembrava que ele tinha feito 2 gols, porque assim, eu sofri muito com o Everton Costa. É candidato a pior atacante que eu já vi, com a camisa do Santos. E na vida também, era muito ruim. Mas eu me sinto meio mal de falar isso dele, apesar de já ter falado, né? Porque ele se aposentou no ano seguinte, 2014, depois de jogar pelo Vasco, com a doença de Chagas, que não tinham detectado. Isso forçou uma arritmia cardíaca nele. Ele teve um mal súbito num jogo do Vasco contra o Resende no Carioca e se aposentou logo em seguida, pelo bem da saúde dele, claro, tinha só 29 anos, coitado. E ele acusa o Santos, ou pelo menos acusou à época, não sei se a acusação dura até hoje, de ter escondido exames que apontavam essa doença de Chagas. Não sei se eu estou trazendo aqui para vocês, não sei em que pé isso ficou, mas ele acusou o Santos. Duas curiosidades. A primeira é que um torcedor do Coritiba que eu conheço me zoou muito à época, que o Santos tirou ele do Coritiba e falou, meu Deus, vocês são malucos. E de fato éramos, porque deu completamente errado. 2, tem uma matéria do Globo Esporte, se eu não me engano, na época, que o Everton Costa, ao vir para o Santos, acirrou a disputa no ataque. Aí ele lista os atacantes do Santos à época. Tinha o Gabigol, seu Gabigol tinha 16 anos ainda. Giovânio, que só foi brilhar 2 anos depois. Começam as bombas. Vitor Andrade, Neilton, William José, Thiago Ribeiro, Giva, Henrique Dourado era o ataque do Santos, ou as opções para o ataque do Santos à época. Eu falo que 2013 foi um horror, vocês não duvidem de mim, foi um horror mesmo. 2 anos antes, 2011, 1 ano e meio ali, porque foi logo após a Libertadores que começou esse boato, em setembro ele assinou, Renteria chegou ao Santos.
Essa história é curiosa, porque ele fez um gol, né, contra o Santos nas quartas de final da Libertadores. Ele jogava no Once Caldas, o Santos classificou com 1-1 no Pacaembu, depois de ter vencido com o gol do Alan Patrick, passe claro do Neymar que faz o gol do Santos na volta também, ter vencido lá na Colômbia. O Renteria fez o gol e o Muricy, que eu acho que já tinha treinado ali no Inter, se eu não estiver falando bobagem, falou, quero o cara. Em setembro ele chegou, a Libertadores, ali, o Santos jogou contra o Once Caldas em maio, se eu não me engano. Em setembro ele veio à Vila, foram 22 jogos, 2 gols, esses gols eu não lembro mesmo. Em junho de 2012 ele foi dispensado depois da Libertadores. Ele chegou a ir para o Mundial, e uma curiosidade sobre ele é que eu estava lá no Mundial, né? Vocês devem saber, se não sabem, sabem agora. E na partida contra o Barcelona, eu olhei para o banco de reservas aquecendo, eles aqueceram atrás do gol que eu estava, e eu vi um cara muito alto e muito forte, pelo menos em relação aos outros baixinhos. Eu pensei no estádio, quem é essa pessoa? Quem é? E eu não lembrava. Depois do jogo eu fui pesquisar, já no hotel, ou sei lá se já tinha voltado do Brasil. Em algum momento fui pesquisar e meu Deus, o Renteria estava inscrito no Mundial. Eu não lembrava. Não entrou em campo, não fez nada. Foi inútil ao Santos, uma contratação bizarra. Por quê? 1, inutilidade. 2, só porque fez um gol na gente no mata-mata da Libertadores. O Durval também fez um gol na gente contra o Pearão. A gente vai recontratar? Não vai. O Muricy tinha umas ideias meio malucas. Essa não foi do Muricy, mas foi treinado por ele. Essa foi do Laor. Se bem que o Muricy pode ter dado a dica, sei lá. Eu só achei pesquisa falando do Laor, esse presidente, bancando o Bill. Tinha acabado de ser dispensado do Corinthians após uma péssima passagem e o Santos achou uma boa trazê-lo. Umas coisas que eu não entendo, Laor. Ele chegou para ser o substituto do Renteria. O Renteria foi dispensado e ele veio, começou a negociação, demorou um tempo e chegou. Fez 17 jogos, também 2 gols. Um foi contra o Cruzeiro, o outro foi um amistoso contra o Barueri. Ou seja, nada de útil. Uma curiosidade, ele foi dispensado em janeiro de 2013 por ser um alvo de protesto, e eu lembro muito disso. O Santista estava revoltado com a situação das contratações entre 12 e 13, e o Bill era o principal, porque assim, como assim a gente trouxe um cara tão ruim? Horrível. E outra é que o Santos tentou contratar o Everton Ribeiro quando ele ainda estava no Coritiba, antes dele ir para o Cruzeiro, onde foi bicampeão brasileiro. Vocês lembram dele no Flamengo, mas ele foi bi com o Cruzeiro. 13-14 ou 14-15, posso estar me enganando agora. O Santos tentou oferecer o Bill como parte do pagamento pelo Everton Ribeiro. Claro que o Coritiba não foi trouxa e não aceitou esse absurdo. O Santos foi trouxa nesse caso aqui. Souza, lembra dele? Sorte sua se não. Porque em junho de 2014, com o Santos numa crise horrorosa, o Santos aceitou o empréstimo do Cruzeiro pelo Souza. Ele chegou, assinou o contrato até o fim do Paulista de 2015. Em dezembro o Santos já tinha cansado do Souza, dispensou e foi parar no Bahia. Não chegou ao fim do contrato por ser ruim o suficiente para isso. Eu não vou nem comentar o Souza. Quem viu o Souza jogar no Santos sofreu. Não fez gol, não fez nada. Estava naquele time que perdeu para o Cruzeiro a semifinal da Copa do Brasil. Era pior, quase fez um milagre, mas assim, tivemos jogadores como Jorge Eduardo entrando em campo. Jorge Eduardo que não entra nessa lista porque era da base, mas tivemos contratações bizarras naquele time como o Souza. E o último é uma que eu duvido que vocês lembrem, apesar de eu já ter citado aqui em algum momento, que é o Luciano Castan. Vocês devem conhecer o Leandro Castan, que hoje está no Vasco, ou pelo menos estava até o final do ano passado, acho que está ainda, e jogou por muito tempo no Corinthians. A curiosidade é que esse é o irmão dele, o Luciano, e o Santos apresentou o Luciano no dia 4 de janeiro de 2010, junto ao Zé Love, saudades Zé, te amo. E no dia 8 o Corinthians apresentou o Leandro. Quem se deu bem? O Corinthians, que pegou o Castan bom. O Luciano era tão ruim que ele fez 2 jogos. Um é esse aqui, um amistoso contra o Red Bull Nova York, lá em Nova York. O Santos perdeu, o Neymar jogou. Foi no mesmo dia ou um dia antes daquele 9-1 no Ituano, que até tem a comemoração da Estátua da Liberdade, acho que era um gol do Madison, que eles mandam a Estátua da Liberdade pro Neymar, que estava aí jogando esse amistoso. O Luciano Castan jogou. A outra partida foi contra o Sertãozinho, essa sim valendo, era a última rodada do Paulista de 2010. O Santos já estava classificado, escalou um time inteiro reserva. O Luciano Castan ganhou sua primeira chance, tomou um cartão vermelho aos 10 minutos do segundo tempo, nunca mais entrou em campo com a camisa do Santos. Era um empréstimo do União São João por 5 meses. Foi dispensado e aí começou a rodar por aí. Hoje ele está no CSA, jogou ano passado brasileiro, acho que jogou contra o Santos também. Mais 10 bizarras. Eu, no próximo vídeo de contratações bizarras, vou tentar partir para a década anterior, entre 2000 e 2009. Mas olha, se eu me esforçar para pegar em 2010, 2020, eu consigo mais uns 10, 15, 20... Tem muita bizarrice nesse nosso time. Tem que amar muito. A gente ama, mas sofre também. Valeu, pessoal. Até amanhã.